Olá, meus amigos! Meu nome é Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas, nesse curso preparatório, aulas específicas, Polícia Militar Santa Catarina. Você em breve aí, um oficial da PM aqui desse belo estado aqui da bela e Santa Catarina. Muito bem, gente. Você em breve aí, oficial da Polícia Militar. Legal. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês nestas aulas. Gente, para que não percamos a tradição, venham comigo aqui a frase do bem, a mensagem do dia. Qual será a frase do dia? Vamos a ela. Opa, vamos lá. Os erros são provas de que você está tentando. Não desista, gostei. E aproveitar o gancho aqui, ó, deixo os meus contatos para que os colegas entrem em contato. Amigos e amigas, qual que é a proposta aqui, ó? Dentro do direito administrativo, nesta e na próxima aula, resolveremos várias questões da nossa banca IOBV, que são questões que referem a temas que são pertinentes para nós, né? Que fazem parte lá do nosso conteúdo editalício. Beleza, gente? O que eu garanto? Ó, serão aulas bem dinâmicas e com certeza não menos proveitosas. Vamos lá então, sem perder tempo, vamos lá, gente. Qual que é o bacana aqui das questões? Você já conhece, já fica conhecendo o estilão da sua banca IOBV e concomitantemente a essa resolução, iremos relembrando os temas que para nós são pertinentes. Muito bem. Vamos lá então, gente. Primeira questãozinha vai tratar de um tema super importante. Então venham comigo aqui, ó, que integra o nosso conteúdo editalício. Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, a Constituição Federal de 88 impõe aos agentes públicos, em várias oportunidades, o dever de observância do princípio da moralidade. Neste sentido, doutores, só um toque importante, ó, não se esqueçam que o direito administrativo, esse ramo do direito público interno que estuda a administração pública, ele tem fontes, né? O direito administrativo, ele possui fontes. O que são fontes do direito administrativo? Onde que o direito administrativo nasce? Qual que é o seu nascedouro? Só para relembrar, o direito administrativo, ele tem fontes formais primárias. Qual que é a fonte formal primária do direito administrativo? É a lei. E o direito administrativo tem fontes formais secundárias, jurisprudência, costumes. Mas o que, gente? Temos lá os princípios gerais do direito, fonte formal primária, a lei. Legal. E fontes formais secundárias, jurisprudência, costumes, os princípios gerais do direito, dentre outras. Gente, quando se fala assim, ó, fonte formal primária, que é a lei, no sentido amplo, englobando qualquer norma jurídica. Então a Constituição, no sentido amplo, é uma lei e constitui-se em fonte formal primária do direito administrativo. Tanto que o título 3 da Constituição, da Organização do Estado, capítulo 7 do título 3, ele tem um nome sugestivo. Que nome, gente? Da administração pública. É um capítulo todo da Constituição dedicado a quem? A nós administrativistas, ao direito administrativo. Artigo 37, principalmente até o 41. Vamos lá então, ó, vamos lá. E a questão ela vai tratar aqui do princípio da moralidade, que é um dos princípios constitucionais explícitos que regem lá o direito administrativo. Beleza, gente? Moralidade atue com ética, decoro, decência, honestidade na gestão da coisa pública. Muito bem. O que é correto aqui de acordo com a IOBV? A. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular contra ato lesivo à moralidade administrativa. Meus amigos, logo a A é correta. Não se esqueçam que a ação popular, gente, a ação popular prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal, é um dos remédios constitucionais. O que é um remédio constitucional? São ações judiciais que visam o quê? Que visam o controle jurisdicional dos atos administrativos. E um dos remédios que é apto, gente, que é apto para atacar um ato lesivo contra o patrimônio público, contra o meio ambiente, contra a moralidade administrativa é a ação popular. Legal, gente. E não se esqueçam que quem tem legitimidade ativa para propor uma ação popular? Qualquer cidadão brasileiro nato ou naturalizado, que possa ao menos votar, que possa ao menos exercer a sua capacidade eleitoral ativa. Beleza? Então realmente aí a é correta, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, muito bem, né, que vai tratar lá em um de seus incisos da ação popular, e realmente aí
A, ela condiz com o texto constitucional. Beleza? Deixa eu fazer uma perguntinha. O Ministério Público é parte legítima para propor uma ação POP? Não, gente, o órgão do Ministério Público não, né? Mas o membro do Ministério Público, enquanto cidadão brasileiro, ele tem legitimidade ativa aí para propor uma ação popular. Muito bem. B, embora não... Por que as demais são falsas? Ó, B, embora não seja princípio fundamental aplicável à administração pública, todo agente público deve pautar suas ações de acordo com as regras de moralidade. Errado. Por quê, gente? É um princípio constitucional explícito, artigo 37, caput da Carta Magna. O princípio da moralidade, previsto no texto da Constituição, impõe o dever de atender à moral comum vigente na sociedade. Gente, errado, né? Não confunda moralidade para a administração pública, aquele sentimento de não corrupção na gestão da coisa pública, com moralidade privada, que são regras de conduta que norteiam a sua vida em sociedade, tá? Então não confundam. E a D é falsa porque, gente, a moralidade administrativa não se difere da moralidade comum, levando sempre em consideração os preceitos éticos presentes na sociedade. Errado, né? Acabamos aqui de fundamentar a C, que já fundamenta a D também. Não confunda moralidade pública com moralidade privada. Então, por exemplo, ó, utilizar um bem público por um fim pessoal, isso fere a moralidade pública. E, por exemplo, ir à missa de sunga, isso fere a moralidade privada. Beleza? Então, realmente, a que nos interessa. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, ó. A ação popular é prevista lá no artigo 5º da Constituição. Se eu não me engano, gente, no artigo 70 ou 69, eu acho que é o 69 aqui. Vamos confirmar, gente, para você fundamentar bacana aí a sua questãozinho. Eu acho que é no artigo 5º 69. Cadê você? Artigo 5º 69, PNPP. Não, o 69 é o mandado de segurança, gente. Ação popular, cadê você, filha? Cadê você? Está aqui. Artigo 5º, 68, não, 69... 70, 71, aqui, perdão, gente, ó, 73, tá? Artigo 5º 73 é o dispositivo da Constituição que vai tratar da ação popular, da ação POP. Muito bem. Vamos lá, mais uma questãozinha. Legal, gente, ó, vamos lá. Opa! 2. Levando em consideração o disposto aqui na Lei 8429 de 92, popularmente conhecida como a Lei de Improbidade, assinale o que é incorreto. O que é incorreto? Gente, muito cuidado, por quê? Muito cuidado por quê, gente? A Lei de Improbidade, a famosa LIA, ela combate os atos de improbidade que atrapalham o bom funcionamento da administração pública. E não se esqueçam que desde 2016, com a promulgação da Lei Complementar 157 de 2016, nós temos aí 4 categorias de atos de improbidade. Artigo 9, atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. Artigo 10, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Artigo 10A, gente, é um ato de improbidade também conceder, manter ou aplicar, em contrariedade com a lei, benefícios em relação ao ISS, impostos. Aliás, imposto sobre serviços. Essa é a novidade em artigo 10A, mais uma categoria de ato de improbidade. E artigo 11 são os atos de improbidade leves, são aqueles que ferem lá os princípios da administração pública. Muito bem. E não se esqueça que no artigo 12 da Lei de Improbidade há sanções para aquele que eventualmente for condenado numa ação civil pela prática de um ato de improbidade. Gente, por exemplo, ó, perda da função pública, mas o que, gente? Ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Estado por um certo tempo, o dever de indenizar, dentre outras sanções. Beleza? Muito bem. E não se esqueçam, hein? O ato de improbidade por si só não é crime, é uma espécie de ato imoral mais grave, né? Uma espécie de ato imoral qualificado. Tanto que a ação em que o ímprobo, em que o desonesto é réu, gente, é uma ação civil e não uma ação penal, ok? Outro ponto interessante. Quem é que pode ser vítima? Quem pode ser um sujeito passivo em potencial de um ato de improbidade? Gente, qualquer órgão ou entidade pública, e também entidades, gente, que nem integrem a administração pública, mas que recebam lá recursos, subvenções, incentivos públicos, ou uma entidade privada que para cuja criação custeio, o erário age o quê, gente? Participado lá com patrimônio público ou o erário participa em sua receita, beleza? Então, tecnicamente aí, gente, qualquer entidade pública ou privada onde você tenha
patrimônio público, incentivos públicos, pode ser vítima em potencial de um ato de improbidade. Legal. E quem pode ser o sujeito ativo, né? Quem pode praticar o sujeito ativo em potencial de um ato de improbidade? O agente público e o particular que concorra, que se beneficie ou que induza a prática de um ato de improbidade. Muito bem. Gente, na boa, ó, quais são os artigos mais importantes desta lei, da LIA? Artigos 9, 10, 11 e 12 e também o artigo lá, artigo 2º e, aliás, o artigo 1º até o 3º. Artigos mais importantes da LIA. 1 ao 3º e o 9 ao 12. Muito bem. Vamos lá então, gente. Ó, o que é incorreto aqui, hein? A perda da função pública, a suspensão de direitos políticos, só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Correto por quê, gente? São as únicas sanções que não admitem execução provisória, tá? Que requerem lá uma sentença passada em julgado, uma decisum transitada em julgado. Gente, cuidado, hein? Uma das punições ao ímprobo é a suspensão dos direitos políticos. Como assim suspensão, gente? Por um lapso temporal determinado, ele não pode nem votar e nem ser votado. Não é perda de direitos políticos e muito menos cassação. Não é perda e muito menos cassação. É a suspensão de direitos políticos, tá? E bem como ela e a perda aqui da função pública demandam lá uma sentença transitada em julgado. Então a A é verdadeira. Vamos para B. A aplicação desta lei independe da rejeição de contas do agente público pelo Tribunal de Contas. Gente, perfeito. A própria lei de improbidade, ela preconiza, ela estabelece o quê? Não importa se as contas, objeto aí da apuração por um suposto ato de improbidade, foram aprovadas ou rejeitadas pelo órgão de contas. Ainda assim, o gestor público, em relação a estas mesmas contas, rejeitados ou aprovados pelo Tribunal de Contas, ele pode ser punido aí por eventual ato de improbidade no que tange tais contas. Muito bem. C. É crime a representação por ato de improbidade contra agente público quando for do conhecimento do autor da denúncia que o denunciado é inocente. Gente, questão perfeita, tá? Uma das pegadinhas mais clássicas da lei de improbidade. Por mais que o ato de improbidade por si só não seja um crime, lá no artigo 19, a lei de improbidade prevê lá, gente, um tipo penal, um crime, é verdade. Representar contra inocente por ato de improbidade, sabendo que ele é inocente, de acordo com o artigo 19 da LIA, é um crime cuja pena no preceito secundário da lei penal é uma detenção de 6 a 10 meses e multa. Muito bem. Vamos lá, gente. Consequentemente, aí a D, ela é falsa. Por quê? A aplicação das sanções previstas nesta lei depende da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público. Errado por quê, gente? A própria lei de improbidade ela é clara ao dispor que as sanções serão aplicadas mesmo que não houve dano ao patrimônio público, ou seja, as sanções serão aplicadas ao ímprobo, independentemente aí da ocorrência de dano ao erário público. Apesar que existe lá uma das penalidades, aliás, uma das categorias de atos de improbidade que ele só será condenado realmente se ele provocar um dano ao erário, que é lá que é a categoria de ato de improbidade que causa um prejuízo ao erário. Salvo esta categoria, as demais categorias de atos de improbidade, do artigo 9, do artigo 10A e do artigo 11, elas serão aplicadas independentemente da ocorrência de dano aos cofres públicos, tá? Então, realmente, a D, ela é falsa. Vamos lá, então, para mais uma questãozinha aí em relação, gente, à banca IOBV. E notem que são todas questões aqui, gente, ó, novíssimas, né? A primeira foi 2016, a segunda também 2016 e a terceira também 2016, IOBV para a Prefeitura de Chapecó. Um beijo aí para Chapecó, gente. Qual que é a prova? Aqui, ó, engenheiro de trânsito. Vamos lá, banca IOBV. Mais uma questãozinha sobre ato de improbidade. Vamos lá. Constituem atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Calma lá. Constituem atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, exceto. Olha a questão interessante por quê, gente? A banca IOBV, ela quer que você cite um ato de improbidade que não atenta contra os princípios da administração pública. Por quê? Ó, são atos de improbidade que ferem os princípios da administração pública, exceto. Então, assinale um ato de improbidade que não fere os princípios da administração pública. Legal. Vamos começar pelo fim, para ficar mais emocionante, gente. D. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Gente, tem retardar ou praticar indevidamente lá um ato de ofício
É um ato de improbidade do artigo 11 que fere os princípios da administração pública, não nos interessa. Ok. E cuidado, hein? Se você acrescenta a estas condutas o sentimento pessoal, para atender o sentimento pessoal, além de um ato de improbidade, também será o crime de prevaricação, tá? Cuidado. C. Negar a publicidade de atos oficiais é um ato de improbidade que fere os princípios da administração pública, não nos interessa. B. Deixar de prestar contas quando estiver obrigado a fazê-lo é também um ato de improbidade que fere os princípios da administração pública, não nos interessa. A. Frustrar a ilicitude de concurso público, gente, na verdade nem ato de improbidade é. Se fosse aqui, ó, frustrar a licitude de concurso público, daí sim seria um ato de improbidade do artigo 11, que fere os princípios da administração pública. Foi uma pegadinha. Frustrar a ilicitude, não, gente. Frustrar a licitude, ou seja, praticar atos ilegais para frustrar a licitude de um concurso público, é sim um ato de improbidade aí do artigo 11, que fere os princípios da administração pública. Agora, frustrar a ilicitude de concurso público, daí nesse caso você está evitando que a ilicitude seja perpetrada num concurso público, neste caso aí nem ato de improbidade seria. Gente, só para relembrar aqui uma questão interessante, só para relembrar, gente, não se esqueçam que em nossas aulas de improbidade administrativa, ó, vou colocar aqui, LIA, que é a Lei 8429 de 92. Lei 8429 de 92. Eu sempre faço uma tabelinha, gente, que vai trazer lá as categorias de atos de improbidade, tá? Mas vamos colocar aqui a tabelinha, ela consta lá nas aulas regulares. Mas vamos colocar aqui os artigos principais. Eu comentei, mas vamos colocar aqui, gente, ó. Artigos 1 até o artigo 3º, porque artigo 1º a gente vai tratar do quê? De quem pode ser vítima de um ato de improbidade, e o artigo 2º e 3º, quem são os autores em potencial, tá? E lá nos artigos 11, aliás, perdão, artigo 9º até o 12, artigo 9º, gente, até o artigo 12, a 12, nós temos o que? As categorias de atos de improbidade e as sanções respectivas, tá? Então vejam lá os principais artigos. Muito bem. Vamos prosseguir lá, a gente vai prosseguir. Mais uma questãozinha bem interessante. Ó, a próxima questão vai tratar do tema agentes públicos, que é um tema que também consta lá em nosso conteúdo editalício. Vamos lá, gente. Ó. Questão 4, hein? Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável. Gente, muito cuidado porque, volta para cá. A questão de número 2, ela vai tratar do instituto aqui da estabilidade. Do instituto da estabilidade. Gente, a estabilidade, ela é prevista, ela tem previsão na Constituição Federal, lá no artigo 41 da Carta Magna da Constituição Cidadã. Legal, gente. E só para relembrar, estabilidade, o que é estabilidade? É a garantia de não ser demitido ou exonerado de forma arbitrária. É a garantia que o servidor público tem de não ser demitido ou exonerado de forma arbitrária. Se o servidor público adquire estabilidade, ele só será demitido ou exonerado em algumas situações pontuais, autorizadas pela Carta Magna, pela Constituição. Legal, gente. É a garantia de permanência no serviço público, né? Vamos relembrar aqui? Vale a pena, ó. Quais são os requisitos para que o servidor público adquira a tão sonhada estabilidade? Requisitos, primeiro requisito, ó. Tem que ser um cargo efetivo, né? Um cargo permanente. Cargo permanente é um cargo efetivo que no Brasil você só ocupa se for aprovado em concurso público. Mais um requisito para que você adquira estabilidade. Vamos lá, gente, ó. Tem que exercício desse cargo efetivo por mais de 3 anos. Exercício do cargo efetivo por mais de 3 anos. E além disso, gente, ó, tem que ser aprovado lá em estágio probatório. Em estágio probatório. Legal? Então, se você adquire estabilidade, você não pode ser demitido de forma arbitrária. Deixa eu fazer uma pergunta boa de prova. Candidato, é possível um servidor público efetivo e não estável? Efetivo e não estável, lógico, gente, ó. Quando que me torno efetivo? Na posse, gente. O que é o servidor efetivo? Aquele que tomou posse num cargo permanente, aquele que tomou posse num cargo efetivo. Nos 3 primeiros anos de exercício, eu já tenho efetividade, porque eu ocupo um cargo permanente. Só que não tem ainda o que? Estabilidade. Agora, após 3 anos,
desde que aprovado em estágio probatório, além de efetivo, me torna o quê? Estável. Então, efetivo e não estável rola nos 3 primeiros anos. Invertendo, estável e não efetivo rola? Não, porque, gente, um dos requisitos para estabilidade é justamente ocupar um cargo permanente efetivo. Então, efetivo e não estável rola. Estável e não efetivo não rola. Legal, gente. Vamos relembrar? Quais são as situações que ensejam a perda do cargo? Quais são as hipóteses que ensejam a perda do cargo por quem é estável? Vamos lá, gente, ó. Primeira hipótese, sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial definitiva, gente. Isso ensejará lá a demissão do servidor público, mesmo que estável. Processo administrativo disciplinar, uma demissão pela própria administração pública, lógico, assegurada a ampla defesa e o contraditório aí do agente público. Temos também aqui, gente, ó, insuficiência de desempenho. O servidor, por mais que estável, que tem o seu desempenho aqui do esperado, pode ser exonerado. Legal, gente. E temos também aqui, gente, ó, para redução de gastos com pessoal. Nós sabemos que a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, elas admitem, em última hipótese, para redução de gastos com pessoal, a exoneração do servidor público estável. Então são 4 hipóteses que admitem lá, ora a demissão e ora a exoneração do servidor que tem estabilidade. Legal, gente? Vamos lá então para a questãozinha. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável. Calma lá então, eu ocupo um cargo público efetivo, um cargo permanente, eu tenho estabilidade. Ainda assim a lei pode extingui-lo? Pode, gente, a lei pode extingui-lo, por mais que você tenha estabilidade. Só que se a lei extingue um cargo efetivo ocupado por um servidor público estável, ele não será exonerado. Ele será posto em disponibilidade remunerada, com remuneração proporcional com o tempo de serviço até o aproveitamento em outro cargo público. Cuidado porque, gente, quando o cargo é extinto e você é posto em disponibilidade remunerada, a sua remuneração é proporcional não ao tempo de contribuição, tá? O tempo de contribuição será utilizado para fins de aposentadoria. Nesse caso, quando você é posto em disponibilidade remunerada, remuneração será proporcional ao tempo de serviço. E você ficará em disponibilidade, será aproveitado em outro cargo público, tá? Ficará em disponibilidade, começou bem, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu aproveitamento em outro cargo. E essa é a que nos interessa. Fundamentação aqui no artigo 41 da lei, aliás, da Constituição Federal. A B fala assim, será exonerado mediante justa e certa indenização. Errado. A C fala assim, ficará em disponibilidade, começou bem, mas aguardando seu aproveitamento em outro cargo, com a remuneração suspensa. Errado porque a gente tem remuneração proporcional ao tempo de serviço. E D, deverá ser reconduzido imediatamente a outro cargo público. Errado por quê, gente? A recondução é uma forma de provimento derivada em cargo público. Quando que o servidor público é reconduzido para o cargo de origem? Lógico, desde que tenha estabilidade. Quando o antigo ocupante do cargo ele é reintegrado ou quando ele é reprovado em estágio probatório de um segundo cargo inacumulável com o primeiro. Servidor público estável. Antigo ocupante do cargo que ele ocupa hoje é reintegrado, ele será reconduzido ao cargo de origem. Ou ele foi reprovado no estágio probatório de um segundo cargo inacumulável com o primeiro, e no primeiro ele era estável. Ele tem direito à recondução, tá? Que não é o caso aqui. Muito bem, gente, mais uma questãozinha. Vamos lá. A próxima questão, ela vai tratar do quê, coleguinhas? Ela vai tratar do tema ato administrativo e controle da administração pública. São 2 temas que constam lá em nosso conteúdo editalício. Muito bem. Vamos lá então, vamos lá, gente, ó. Opa, ninguém viu nada, vamos lá, ninguém viu nada, calma lá, a gente volta pra cá, ninguém viu nada, opa, deu um probleminha aqui, ninguém viu nada, hein? Vamos lá então, questão 5. Analise as premissas abaixo. O controle de mérito do ato administrativo, gente, só para relembrar, controle de mérito do ato administrativo é aquele controle feito pela própria administração pública em que ela pondera se aquele ato administrativo, embora legal, é um ato conveniente e ou oportuno. Tanto que somente a própria administração pública ela realiza esse controle de mérito. Calma lá então, professor.
Controle de mérito de um ato administrativo é aquele controle de mérito. Como assim mérito? A administração verifica se aquele ato é conveniente e ou inoportuno. Beleza? E, consequentemente, se a administração achar que é um ato inconveniente e ou inoportuno, ela mesma irá revogá-lo. Então, espera um pouquinho. Somente a própria administração pública, ela fiscaliza o mérito de seus atos, revogando-os. Legal. Agora, se for um controle de legalidade, quem é que realiza? Ou o judiciário, desde que provocado, ou a própria administração pública, desde que, aliás, provocado ou de ofício. Então, calma lá. Revogar um ato legal inútil, mérito administrativo, somente a própria administração pública. Efeito para o futuro ex nunc. Legal. Anular um ato ilegal, controle de legalidade, quem efetua? O judiciário, desde que provocado, ou a própria administração pública, provocada ou ex officio. E não se esqueçam, gente, em regra, pelo menos, qual é o efeito da anulação de um ato ilegal? Efeito ex tunc retroativo. Muito bem, vamos lá. O controle de mérito do ato administrativo é sempre baseado na oportunidade e na conveniência da administração, de modo que sua exclusão do mundo jurídico se dará sempre pela revogação e nunca pela anulação. Gente, questão perfeita, questão perfeita. O mérito é a revogação do ato administrativo, ou seja, revoga-se um ato que, embora é legal, é um ato inútil, inconveniente e ou inoportuno, revogação do ato somente pela própria administração pública. Professor, e se o Poder Judiciário revogasse um ato legal de um outro poder? E se o Poder Judiciário ele invadisse o mérito administrativo? Seria uma atuação, gente, mais do que ilegal, seria inconstitucional, por quê? Seria uma afronta pelo Judiciário do princípio da separação dos poderes. Legal, vamos lá. A 1 é verdadeira. 2. O Poder Judiciário, com relação ao mérito dos atos administrativos, apenas realiza controle de legalidade ou legitimidade sobre os mesmos, nunca os revogando, somente se for o caso anulando-os. Gente, perfeito. Então o Judiciário, no que tange lá o ato discricionário, que poderia ser aferido o seu mérito, ele somente se atém a questões de legalidade. O Poder Judiciário, ele somente anula o ato ilegal, seja um ato discricionário ou vinculado, não importa, e desde que provocado. O Poder Judiciário, agindo como judiciário, ele nunca revogará um ato legal. Mas calma lá, professor. E quando o Poder Judiciário revoga seus próprios atos? Nesse caso, coleguinhas, quem está agindo não é o Poder Judiciário, e sim a administração pública do Poder Judiciário. Cuidado com isso. 3. Então a 2 é verdadeira. 3. Os atos administrativos compõem-se de alguns atributos. Atributos dos atos é as suas características. Lembram lá, gente, do macete TIEPA? Vamos relembrar, gente, ó. TIEPA, tipicidade. A administração pública só pode praticar um ato típico, aquele que é previsto em lei. E de imperatividade, poder extroverso. A administração pública, em regra, ao praticar o ato, impõe condutas aos destinatários, independentemente da concordância deles. É uma atuação, em regra, imperativa, puro poder extroverso. E do que, gente? Ó, e de exigibilidade, que exige que você cumpra a conduta imposta pela imperatividade sob pena de sanção. Se não reciclar o lixo, será multado. É a pura exigibilidade. P do que? De presunção de legitimidade, até que se prove o contrário, o ato é legítimo. E o A do que, gente? De auto-executoriedade. Em regra, é a própria administração que executa seus próprios atos. Tipicidade, imperatividade, exigibilidade, presunção de legitimidade, que é relativa, e auto-executoriedade. Vamos para 3. Os atos administrativos se compõem de alguns atributos, TIEPA. Entre eles, a presunção de legitimidade. Legal. Tanto em relação à sua veracidade quanto à sua fundamentação. De modo que o ônus da prova da existência de vício no ato é de quem alega. Gente, muito bacana, questão corretíssima, gente. O ato presume-se legítimo até que se prove o contrário. Tanto que é o particular que alega que o ato é ilegítimo que deverá comprovar que ele é legítimo. Perfeito. O ônus da prova, da comprovação dessa ilegalidade ou desta ilegitimidade não é da administração pública. Ela pratica o ato e até que você prove o contrário, presumir-se-á que o ato ele é legítimo. Questão, uma obra de arte. 4. A imperatividade do ato decorre do poder extroverso do Estado. Perfeito, gente. É o poder que o Estado tem de impor obrigações que alcançam a esfera privada. Cá entre nós, português claro,
Poder extroverso é o poder que o Estado tem de se intrometer em sua vida, constituindo você particular em obrigações, a qual nasce com a simples existência do ato, ainda que ele esteja eivado de ilicitude. Não entendi, calma lá. A imperatividade do ato decorre do poder extroverso, até aqui beleza, a qual nasce com a simples existência do ato, ainda que ele esteja eivado de ilicitude. Gente, corretíssimo, corretíssimo por quê? Porque o ato, ele presume-se legítimo até que se prove o contrário. E se aquele ato que possui uma presunção de legitimidade, ele impõe uma conduta, essa conduta deve ser cumprida, obedecida por você, até que se prove que é um ato ilegal. Mas até então, ele obriga, ele constitui os administrados em obrigações unilaterais. Gente, tem tudo azul, tudo correto, é a A que nos interessa. Beleza? Muito bem, então. Paro por aqui. Beijo no coração, muita paz a vocês, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e tchau, valeu.